Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse dia, esse domingo frio, Pai, mas a gente pode estar junto, se abraçar e ficar animado, Pai, com o que o Senhor quer nos ensinar na sua palavra. Eu oro que o Senhor fique conosco esses minutos que vamos passar juntos, ajude-nos a entender, Pai, a processar essas coisas, abra nosso coração para meditarmos nas suas verdades, em seus princípios, Pai, e ajuda que a sua verdade de fato guie a nossa vida, que ela seja o esteio, que ela seja a coluna, o fundamento de como nós pensamos, de como nós agimos, Pai. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre namoro cristão. O som tá bom aí para vocês? Tá alto demais? Tá bom? Tá alto? Tem como, talvez se chegar mais gente, Ailton, a gente aumenta um pouco. Basicamente, antes de nós entrarmos em si no assunto do namoro, eu sinto que a gente precisa clarear alguns outros assuntos que são basilares. Não só para o assunto do namoro com não cristão, mas para outros assuntos que a gente vai estar abordando aqui na escola bíblica, como casamento, divórcio, recasamento, sobre dons do Espírito Santo miraculosos, sobre demônios e outros assuntos. Então, hoje a gente vai passar um tempinho falando sobre esses assuntos e a gente vai entrar no assunto do namoro cristão. E domingo, daqui a 2 semanas, quando a gente tiver a escola bíblica novamente, a gente vai continuar falando sobre namoro cristão, amém? E aí hoje o que eu queria fazer é o seguinte, eu queria falar até 9h35, 9h40 no máximo, e aí eu queria responder perguntas que vocês tenham. Então, se você tem pergunta, cadê o Joca está aqui? Não. Edson, você pode fazer isso? Se você tem perguntas, você escreve suas perguntas num papel e entrega para o Edson. Pode ser, Edson? E aí o Edson vai me dar essas perguntas e eu vou ler só para a gente conseguir ter uma dinâmica aqui que funcione. Tá certo? Então, se você tem perguntas sobre namoro cristão ou sobre alguns dos assuntos que a gente vai falar aqui, ao longo da aula você escreve sua pergunta num pedaço de papel e entrega para o Edson. Edson, talvez seja melhor você sentar um pouco atrás, porque aí você pode levantar a sua mão e aí o Edson vai lá e coleta o pedaço de papel, sua pergunta. Tá bom? Então tá bom. Bem, a primeira questão que eu sinto que a gente precisa clarear antes de entrar no assunto do namoro é a questão dos pontos centrais versus os pontos periféricos da palavra de Deus. Então eu queria mostrar um slide aqui, não sei se está dando para ver, mas ali no centro existem áreas da palavra de Deus que são mais importantes do que outras. Esse é o ponto. A gente aprendeu corretamente que toda a Bíblia é importante, amém? E é verdade. Mas existem algumas coisas da Bíblia que são mais importantes do que outras. Existem alguns assuntos, existem algumas doutrinas da Bíblia que são mais sérias, que são mais importantes do que outras. Então esse é o círculo central. Isso é o que a gente não pode errar. São questões de salvação, são questões de doutrinas a respeito de Jesus, a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele viveu nessa terra. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou. Se você não crê nisso, você não é cristão. Você não pode ser salvo. Essa é a doutrina básica do cristianismo. E há outras coisas que dizem respeito à salvação. Como uma pessoa é salva? Isso é uma doutrina básica. Isso é central. Como que o cristão deve viver? A gente precisa viver em amor, tendo misericórdia pelos outros, se arrependendo dos nossos pecados. Se a gente não entende isso, acabou. Não tem cristianismo para nós. Amém? Tem outros assuntos que são importantes, mas não são tão importantes quanto esses principais. Se a gente está confuso sobre esses assuntos, isso vai ter consequências na nossa vida, mas pode não afetar a nossa salvação. Amém? Então são áreas que são importantes, mas não são tão importantes quanto o círculo principal. Por exemplo, mulheres, qual é o papel da mulher na igreja? Isso é algo importante. Mas
talvez você tenha uma opinião diferente de outro cristão, ou talvez você até esteja equivocado sobre o que a Bíblia de fato ensina sobre isso. Mas porque você está equivocado sobre isso, não quer dizer que você vai perder a sua salvação, por exemplo. Você pode estar equivocado e ainda assim ser salvo. Mas se você está equivocado sobre algo que está ali no centro da vontade de Deus, sua salvação está em jogo. Existem ainda outros assuntos que são importantes, mas começam a perder mais importância ainda com relação aos centrais. São coisas mais periféricas na palavra de Deus. E eu queria mostrar 3 versículos que embasam tudo isso que eu estou falando. Aqui em Mateus 22, versículos 36 e 37. Olha o que perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, um dia perguntaram a Jesus: Jesus, o que é mais importante? E Jesus respondeu. Ele falou: o mais importante é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo. Ou seja, existe alguma coisa que é mais importante do que outras coisas. E Jesus não tem problema em responder qual é o mais importante. Amém? Em Mateus 23, pouco tempo depois, ele estava falando com os religiosos. E ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então aqui Jesus ensina 2 coisas. Uma, que há coisas mais importantes do que outras. E segundo, que porque há coisas mais importantes do que outras, não é justificável a gente omitir as coisas menos importantes. Ou seja, não é... Entender esse princípio não quer dizer que a gente pode dizer: isso daqui não é importante para Deus. Ou essa escritura daqui é menos importante do que o amor. Não, não, não. Se a gente tem um coração de querer agradar a Deus, a gente vai ter o coração de querer obedecer a Ele em tudo. De querer fazer a vontade dEle em tudo. Mas a gente entende ao mesmo tempo que há algumas coisas que são mais importantes do que outras. Amém? E por fim, 1 Coríntios 13, a Paulo fala: assim permanecem agora essas 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, de novo, Paulo coloca assuntos, doutrinas, tópicos que são mais importantes do que outros. Todo mundo em paz com isso? Isso não retira a reverência que a gente deve ter pela palavra de Deus. A gente deve ser reverente a toda a palavra de Deus. É Deus falando conosco em cada versículo que a gente lê. Mas a gente deve ouvir do próprio Deus, que inspirou esses versículos, que tem algumas coisas que a gente deveria dar mais atenção do que a outras. Ou melhor dizendo, há alguns assuntos, irmãos, há alguns assuntos que não deveriam trazer... Como que eu expresso isso? Sem tirar a reverência da palavra. Não é como se, tem alguns assuntos que eu vou dar bola e outros eu não vou dar bola. Não é isso. Mas tem algumas coisas que não são tão centrais na palavra de Deus. E se não são tão centrais, nós deveríamos dar o lugar que Deus deu a essas questões na palavra de Deus. Se tudo na Bíblia é de suma importância, e se a gente trata um ao outro dessa forma, se eu peco, ou se eu estou em desacordo com determinada área das Escrituras, e a gente trata isso como se eu estivesse errando naquele círculo principal, tem algo na nossa maneira de pensar que não está batendo com a maneira de Deus de pensar. Não é que a gente deve ignorar o pecado um do outro, na menor das coisas. Pecado sempre é sério. Mas se para nós é tão sério quanto tudo, ou seja, tudo é muito sério, tudo é extremamente... Tem algo que está equivocado. E a gente precisa se perguntar: eu estou perdendo o centro da vontade de Deus aqui? Amém? Bem, eu sei que eu estou correndo risco de comunicar que a gente não deveria dar bola a determinadas áreas da palavra de Deus. Não é isso o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se alguma coisa é mais importante do que outra, então
consequentemente, alguma coisa tem que ser menos importante do que aquelas coisas que são mais importantes. E se na nossa maneira de pensar tudo é igualmente importante, então a gente está diferindo da maneira de Deus de pensar. Amém? É isso. Se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar com isso, fique à vontade. Outra coisa, outro princípio que eu queria expor. A diferença entre um mandamento e um princípio. Mandamento, ele nos dá a direção de como fazer determinada coisa. A aplicação é clara e é explícita. Quando Deus manda a gente fazer algo, é certeiro, é no alvo. Faça isso. E não tem muito o que se perguntar a respeito do que a gente deve fazer. Vou dar um exemplo aqui, exemplos de mandamentos. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, tem alguma dúvida sobre isso? Tem alguma dúvida de que cada cristão tem que se dedicar à oração? Tem que se dedicar, é um mandamento. Dediquem-se à oração. Estejam alertas, sejam agradecidos. Existe alguma situação em que não é para nós estarmos agradecidos? Não. Se a gente não está agradecido, a gente está pecando, a gente está indo contra a vontade de Deus. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento. Vão e façam discípulos. Não tem dúvida. Não tem, mas e se? Mas como? Vão, façam discípulos. O princípio, por outro lado, ele nos dá a direção do que fazer ou do que não fazer. A aplicação do princípio nem sempre é clara e explícita. Por exemplo, Mateus 5:29. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Isso daqui é claramente um princípio. Jesus não está mandando a gente ir e literalmente arrancar nosso olho quando a gente tiver tentações sexuais. Se ele estivesse mandando a gente fazer isso, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é por que os apóstolos todos não eram cegos? Porque Jesus ele foi tentado e não pecou, mas os apóstolos não. Os apóstolos eram homens como eu e você, então foram tentados e pecaram. De muitas formas, como eu e você. Então eles seriam o primeiro a tirar os olhos e a obedecer literalmente a esse versículo. Jesus não está dando um mandamento, ele está dando um princípio. Qual é o princípio? O princípio é seja radical com o pecado. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para você fugir da tentação. E isso não é brincadeira, é para ser sério mesmo. Mas não é um mandamento explícito. Outro princípio, 2 Coríntios 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então aqui de novo, isso daqui é um princípio, não dá uma aplicação explícita do que nós devemos fazer. E a gente vai abordar esse versículo posteriormente. Ele está dizendo que a luz e as trevas não batem um com o outro. E que a gente não deve se colocar em julgo desigual. Mas não dá uma aplicação explícita sobre o que a gente deve fazer a respeito disso. É um princípio. É algo para ajudar a gente a raciocinar, a pesar as diferentes variáveis quando a gente for tomar uma decisão. E aí pode parecer que o princípio ele é menos forte do que o mandamento. Falou, como assim? Não é claro, não é explícito, é um negócio meio nebuloso. A gente começa a ficar meio com medo, né? Como se fosse, então a gente não vai levar a sério a palavra de Deus? Não. É exatamente o contrário. O princípio, ele tem mais força do que o mandamento. Por exemplo, de todo mandamento você pode obter princípios. Quando a gente lê aqui Colossenses 4:2, dediquem-se à oração, a gente pode obter princípios disso. Deus ama a oração. Sem oração, a gente não consegue viver como cristão. Ser agradecido agrada o coração de Deus. A gente pode extrair N princípios dos mandamentos. Mas o contrário não é verdade. Não necessariamente você pega um princípio e consegue extrair mandamentos dele. Você consegue extrair uma maneira de pensar dos princípios, que vai guiar você em muitas situações. Se você quiser agradar a Deus, a maneira de pensar que vai ajudar a gente a viver como cristão é a gente raciocinar por meio de princípios. Não é porque a Bíblia, ela fala todas as situações da nossa vida, mas ela não dá mandamentos para cada situação da nossa vida. Ela não menciona, por exemplo, namoro cristão.
Então, se a gente dependesse só de mandamentos para dar essa aula, a gente não tinha o que falar. Mas a gente acredita que 2 Timóteo 3,16 é verdade, né? A Bíblia, ela pode deixar o homem preparado para toda boa obra. Como que ela deixa o homem preparado para toda boa obra? Por meio dos princípios. Ou seja, ela ensina para a gente uma maneira de pensar. E aí, quando a gente está numa situação, mesmo que a Bíblia não fale explicitamente dessa situação, a gente consegue pegar os princípios e raciocinar e aplicar naquela situação os princípios da palavra de Deus. Amém? Ok? Vamos adiante então. Mais um ponto antes da gente entrar no namoro em si. Eu quero falar sobre inferências. Inferência é um termo matemático. Basicamente é o seguinte. Na matemática e na lógica em geral, você faz assim. A é igual a B. Certo? Por exemplo. Aí outro axioma diz B é igual a C. Então esses dois são fatos. A é igual a B. Isso daqui é igual aquilo. Outro fato. B é igual a C. Isso daqui é igual a isso. Aí você fala, se isso é igual a isso, e isso daqui é igual a isso, então esse primeiro é igual ao terceiro. Então se A é igual a B, B é igual a C, então eu tenho uma inferência. A é igual a C. Estou ajudando aqui os estudantes de matemática. Tá certo? Isso vale em geral para a matemática, isso vale para a vida em geral. É a lógica sendo aplicada. Mas aí onde que entra a inferência na palavra de Deus? Inferências, elas são válidas e a gente pode aplicá-las à palavra de Deus. Mas a gente precisa ter um entendimento de que uma inferência, ela não tem o mesmo poder ou a mesma autoridade de um mandamento ou de um princípio. Certo? Então, se eu estou inferindo alguma coisa da palavra de Deus, se eu estou usando de comparações ou de lógica para interpretar a Bíblia, isso é válido, a gente deve fazer isso. Mas isso em si não tem o mesmo poder de ler na Bíblia que A é igual a B. Se a Bíblia diz A é igual a B, então A é igual a B. Eu não estou usando de inferência para chegar a esse ponto. Se a Bíblia diz que B é igual a C, então B é igual a C. Porque Deus disse que B é igual a C. Agora, se eu pego, se A é igual a B, B é igual a C, então eu concluo, eu suponho que A é igual a C. Isso é uma suposição válida. Mas não tem a mesma autoridade de dizer que A é igual a B. Porque Deus não disse que A é igual a C. Amém? E eu quero dar um exemplo aqui, tirar os A e Bs e ir para a prática. 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada a seu marido. 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Bem, esse versículo aqui está falando para quem? Para casados? Não. Para mulheres viúvas. Ou seja, isso é o que a Bíblia está dizendo aqui. Eram mulheres cujos maridos tinham morrido, eram viúvas. E aí a gente fala, se viúvas, se quisessem se casar de novo, precisam se casar com cristãos, é o que a Bíblia está falando. Então eu infiro que esse princípio é válido também para qualquer solteiro que queira se casar. É uma inferência válida? Certamente. Se a Bíblia fala que viúvas na igreja, quando quisessem se casar de novo, precisavam se casar com cristãos, faz todo sentido pensar, se um cristão solteiro quisesse casar, ele também deveria se casar com um cristão. Amém? O único porém disso é que a Bíblia explicitamente fala que viúvas devem se casar com cristãos, mas não fala que solteiros só devem se casar com cristãos. Eu estou inferindo isso desse versículo. E essa inferência, ela não tem tanto poder, ela não tem tanta autoridade quanto o que a Bíblia explicitamente diz. Faz sentido? E eu quero deixar claro para a câmera e para todos aqui, que eu acredito que cristãos devem se casar só com cristãos. Amém? E a gente vai estudar isso mais a fundo. Então vamos entrar no namoro em si. Bem, namoro. O namoro não é mencionado na Bíblia. E ao mesmo tempo, 2 Timóteo 3,16, como a gente mencionou, nos dá a fé de que isso
nós podemos aprender sobre o namoro com os princípios da palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer. Bem, qual seria o propósito do namoro, irmãos? Se casar, se conhecer, se proteger, porque ao namorar você consegue se proteger das tentações daí do mundo. Você glorifica a Deus por meio do namoro. Você pode se divertir no namoro. Isso também é um dos propósitos do namoro. E quando eu digo me divertir, eu não estou defendendo que no namoro cristão a gente deveria pensar em algo do tipo ficar. Ficar é algo materialista, algo mundano. Você está usando o corpo de outra pessoa. Isso não tem nada a ver com os princípios de Deus. Você usar uma noite para dar uns amassos, para dar uns beijos em outra pessoa, isso é completamente contrário a tudo de bom que a palavra de Deus ensina. E se a gente quer namorar, isso está léguas distantes do que o mundo entende por ficar. E quando a gente pensa, se a gente pensa que se divertir quer dizer ficar, então nossa mente está muito distante do que Deus entende por se divertir. Amém? Mas se divertir é um dos propósitos do namoro. Eu vou dar um exemplo para você. Se você acha que namoro é só para se conhecer e ver se você vai casar, pensa, vários de vocês aqui têm filhos adolescentes já, né? Imagina que seu filho de 16, 17 anos queira namorar. É o propósito que você gostaria que ele tivesse para o namoro? Se conhecer para se casar? Eu acho que não. Ou para muitos de nós, com certeza não. Vai ter um relacionamento, vai se proteger, vai curtir um pouco e vai fazer isso de uma maneira espiritual. E provavelmente vai namorar com 1, 2, 3, até crescer e amadurecer para poder se casar no futuro, se a pessoa quiser. Amém? Então não tem nada de não espiritual quando a gente diz que um dos propósitos do namoro é se divertir, sim. Amém? Bem, 1 Coríntios 7, 39. Vamos ler o que Paulo fala aqui. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, como a gente viu antes, uma viúva cristã, se quisesse se casar novamente, ela deveria buscar um homem cristão para fazer isso. Um homem que pertencesse a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala, Paulo ensina aos coríntios, bem, o que fala? Que não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então Paulo aqui está falando sobre um julgo desigual. Eu queria ficar um pouquinho nesse versículo para a gente extrair os princípios desse versículo. Bem, a palavra jugo, ela significa o quê? A canga, aquele pedaço de madeira com que se jungem os bois, seja um pedaço de madeira assim, tem um círculo aqui, outro círculo ali. Você bota isso sobre o pescoço do boi, e aí fecha por baixo. Então aquilo faz com que dois bois ou dois animais, eles consigam trabalhar paralelos, juntinhos um do outro. E o objetivo desse jugo é ajudar os bois a fazerem mais trabalho do que eles fariam se não estivessem unidos pelo jugo. E o objetivo do jugo é colocar dois animais de espécie similar juntos, para que eles conseguissem fazer esse trabalho. E aí o que se espera desses animais é que eles conjuguem os esforços, que eles trabalhem juntos para fazer mais do que eles fariam se estivessem sozinhos. E aí também se espera, para que isso funcione, que os animais sejam compatíveis com o trabalho que eles estão fazendo. Se bota dois animais que não são compatíveis, o jugo atrapalha mais o trabalho do que ajuda. E aí Deuteronômio 22 vem ao nosso auxílio. Deuteronômio 22, versículo 10, fala assim, não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Olha que interessante. E eu queria mostrar uma tabelinha aqui para diferenciar as características do jumento e do boi. Boi, quanto ao tamanho, ele é maior, ele é mais pesado, ele é mais gordo. E o jumento é menor, ele é mais elegante, tem um porte mais atlético. O ritmo do trabalho do boi, ele é vagaroso, ele é lento.
Já o jumento é rápido, enérgico. Quanto à obediência, o boi é obediente. Já o jumento é teimoso. Né? Lembra da musiquinha? Jumento não é. Jumento... Quanto ao comportamento, o boi é indiferente. Ele é manso. O jumento é irrequieto, ele é assustado. Então bota o boi e o jumento para arar a terra junta debaixo do mesmo jugo. Eles simplesmente não conseguem trabalhar juntos para alcançar o mesmo propósito. E aí, caso eles sejam colocados no mesmo jugo, um vai ficar sobrecarregado à custa do outro. E o que for mais forte vence e destrói o espírito e a energia do outro. E é exatamente isso de que Paulo está falando, irmãos, lá em 2 Coríntios 6, versículo 14 a 18. Ele está dizendo que nós não devemos nos colocar debaixo do mesmo jugo com os descrentes, porque nós somos seres diferentes dos descrentes. Um discípulo de Jesus é muito diferente de alguém que não é discípulo de Jesus. E se a gente se colocar debaixo do mesmo jugo, um de nós vai ficar sobrecarregado e vai haver destruição. O trabalho não vai conseguir ser feito se a gente estiver debaixo do mesmo jugo. E aí eu queria ilustrar um pouquinho quais são as diferenças que existem entre um descrente e um crente. Não são diferenças de inteligência ou de temperamento, ou se alguém é mais legal do que o outro. Frequentemente os cristãos perdem tudo isso. Em geral, a gente pode ser mais feio do que os descrentes, e muitos de nós somos. A gente é menos agradável até do que os crentes. A gente às vezes tem menos caráter do que os descrentes, né? Por isso que a gente reconheceu, eu preciso de Deus. Porque eu sou, em um sentido, um perdedor nessa vida mesmo. E não tem problema reconhecer isso. Mas às vezes a gente acha que, porque nós somos cristãos, a gente é melhor em tudo do que os não cristãos. Isso não é verdade. A gente é pior em muitas coisas do que os não cristãos. Mas a gente tem o Espírito de Deus. E é aí que a diferença existe. Olha o que a Bíblia fala. Um discípulo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Um descrente, ele ama o mundo acima de todas as coisas. E não existe meio termo entre essas duas coisas. Um discípulo vive pelas causas de Deus. Um não cristão vive pelas causas desse mundo. O discípulo vive na luz. O descrente vive nas trevas. Não existe mais ou menos luz. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Um discípulo é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito vive em nós. Já o descrente segue a ídolos. E ele pode ter até boa moral ao fazer isso. Ele pode defender valores como família, como trabalho, como honestidade. Isso não muda o fato de que se ele não é cristão, em algum lugar do coração dele existe um ídolo como rei. Ele serve a algum ídolo que não é Deus. Esse rei se chama um ídolo. E não tem como fugir disso, dessa realidade. Um discípulo, ele busca as coisas do Espírito. Um descrente nem compreende as coisas do Espírito. Um discípulo ama a palavra de Deus. Um descrente não crê, nem obedece à palavra de Deus. Um discípulo separa-se do mundo, ele é santo. Um descrente tem comunhão com o mundo, ele faz parte do mundo no sentido mais completo da palavra. Um discípulo espera em Cristo. O descrente vive vazio e sem esperança. Eu quero falar isso, eu não quero diminuir nem os cristãos, nem os descrentes aqui. Eu só quero trazer à luz o que a palavra de Deus ensina a respeito dos cristãos e dos descrentes. E eu também, eu acredito que porque nós somos cristãos, Deus trabalha em nossa vida e nosso caráter cresce. Então eu não quis aqui fazer pouco caso dos cristãos, de mim incluso, nem de você. O que eu quis dizer é que, naturalmente, nós não somos melhores do que os descrentes. Mas porque o Espírito de Deus vem e habita em nós, Ele trabalha em nós e a gente se torna melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. E esse é o rumo, é o curso de vida de um cristão. Mas o fato é, há uma diferença grotesca entre um cristão e um não cristão. E a gente precisa abrir nossos olhos para enxergar isso. E não ser enganado pela realidade aparente do mundo, que diz que, eu sou tão parecido, meu colega, o meu chefe é tão amoroso, é mais amoroso até do que o cristão que mora ao meu lado. Irmãos, não vamos ser enganados sobre isso.
Há uma diferença enorme entre o cristão mais fraco que existir e entre o não cristão mais forte que existir. Essa diferença tem a ver com o Espírito de Deus, que habita ou não habita em uma pessoa e que faz toda a diferença na vida dessa pessoa e no enfoque e no determinar e no decorrer da vida dessa pessoa. E aí, outra pergunta que a gente precisa responder: quem é cristão então? Bem, antes de eu responder a isso, eu acho que a gente precisa entender e lembrar que o número das pessoas que fazem parte do povo de Deus sempre foi muito pequena. O número de pessoas que faz parte do povo de Deus sempre foi muito pequena. Na época de Noé, quantas pessoas foram salvas na arca? 8. Tinha já uma humanidade vivendo. 8 pessoas foram consideradas justas. Na verdade, a Bíblia nem fala que as 8 eram justas, fala que Noé era justo. É quase como que dizendo, por causa de Noé, eu ainda vou salvar um pouquinho. E o pouquinho eram 8 pessoas. E às vezes a gente pensa, uau, que mente fechada, achar que quase não existe cristão aí fora. Bem, vamos pensar. Em Sodoma e Gomorra, quantas pessoas foram salvas de 2 cidades? Eu sei que Sodoma e Gomorra não eram São Paulo, ou Tóquio, ou Rio de Janeiro. Não eram cidades com milhões de habitantes. Mas eram cidades populosas ali para a região. Quantas pessoas existiam? Não sei, milhares de pessoas existiam naquelas 2 cidades. Quantas pessoas foram salvas? 3. Porque nem a mulher de Ló se salvou. Em Mateus 22, versículo 14, a Bíblia fala, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, nós temos milhões de pessoas que se professam cristãos. Mas isso não bate com a realidade de que a Bíblia diz que são poucos os salvos. Nós não estamos rodeados por milhões de pessoas que são cristãos. Nós estamos rodeados de milhões de católicos, de milhões de evangélicos, de milhões de espíritas, de milhões disso ou daquilo, mas não de cristãos. E a gente precisa ter convicção profunda disso. Não para a gente se julgar melhor. E eu também não estou dizendo que nós aqui na Igreja de Cristo Internacional somos os únicos cristãos. Eu acredito de todo o meu coração que existem pessoas cristãos que são aí fora. Mas não são muitas. E eu também não estou dizendo que se você faz parte dessa igreja, você é cristão. Talvez você esteja aqui e você não tenha o Espírito de Deus. Se você está se rendendo à morneza, ao egoísmo, e se essa situação perdura em sua vida por muito tempo, olha, você devia se sacudir. A igreja nenhuma nos dá garantia ou nos dá proteção do Espírito. A única coisa que garante a nossa salvação é o nosso caminhar com Deus, é o nosso amor a Deus, é o nosso arrependimento. E aí, biblicamente, um cristão, dito isso, que são poucos os cristãos, um cristão é alguém que tem fé em Jesus Cristo, ele foi batizado para o perdão dos pecados e ele vive um estilo de arrependimento. É alguém que crê em Jesus, é alguém que é batizado para perdão de pecados e é alguém que vive um estilo de arrependimento. Isso é basicamente a definição bíblica de uma pessoa que é cristã. Então, o que a Bíblia ensina? O que esse princípio ensina? Que a gente deveria nos colocar debaixo do mesmo jugo de outras pessoas que são cristãs, que vivem de acordo com o mesmo propósito de vida que nós. Como que a gente identifica alguém que é cristão? Seguindo esses princípios, investigando quem é cristão. Se a gente não está pronto para saber, ou para perguntar, ou para discutir essas questões abertamente, a gente não deveria estar pronto para namorar. Porque essas coisas são das mais básicas. É que nem dizer, eu vou namorar alguém sem nunca ter visto, sem nunca ter falado com ela. Ninguém faz isso. Como que você decide que você namora alguém sem saber se essa pessoa é cristã ou não? Sem investigar essas coisas, sem querer saber detalhes. Ah, você é cristão, deixa eu entender como foi seu processo de conversão. Deixa eu entender os detalhes da sua vida. E a gente fala, não, eu vou namorar e depois eu descubro. Uau! Que tolice! Que tolice da coisa mais importante que há para descobrir sobre outra pessoa. O que está no coração? Qual é a orientação da vida dela?
Qual é a coisa que vai determinar tudo na vida dela, se ela ama a Deus ou se ela não ama? E aí, digamos que essa pessoa seja cristã, mas ela faz parte de outra igreja. Como que a gente lida com isso? Bem, a primeira questão é essa pessoa é cristã de verdade? Então, mesmo que faça parte de outra igreja, eu vou investigar. Mesmo que aparente amar a Deus. Olha, na Bíblia, nas próprias páginas do Novo Testamento, há muita gente que aparenta amar a Deus e não ama. E a gente não deveria ficar chocado com isso, que pessoas têm atitudes que parecem ser do agrado de Deus, mas que não são. E se a gente não investigar, a gente pode nunca saber. Então vá a fundo, investigue, essa pessoa é cristã de verdade. Pense não só no processo de conversão dela, mas pense no estilo de vida que ela leva hoje em dia. Pense na humildade dela diante da palavra de Deus. E aí, digamos que você se convença, sim, essa pessoa é cristã, eu acredito que ela foi convertida biblicamente e que ela vive como um cristão. A segunda questão que tem a ver sobre você decidir se namora ou não com uma pessoa que faça parte de outra igreja, é: você topa ter o seu namoro pastoreado? Você faz parte dessa igreja, amém? E aí você está cogitando namorar alguém de outra igreja. Você topa conversar sobre isso com outra pessoa? Ou me ajuda aqui, irmão, eu realmente quero namorar com essa pessoa, eu acho que ela é cristã, eu já investiguei, mas você pode me ajudar também? Porque às vezes eu estou gostando dessa pessoa e eu já estou meio subjetivo demais aqui. Você pode conhecê-la? Eu posso trazer aqui na nossa casa, a gente pode conversar, você pode fazer algumas perguntas para ele ou para ela também, para me ajudar a ver se de fato é assim? Se o namoro acabar indo para frente, você começar a namorar com essa pessoa, você coloca o seu namoro diante uns dos outros, diante de outros cristãos para receber ajuda? Ou o seu namoro se torna a sua caixinha de segredos, seu pequeno tesouro que ninguém mete a mão? Se você faz parte dessa igreja, você precisa abrir essa caixinha. E você precisa convidar pessoas para ajudar você a lidar com as muitas questões que vão surgir ao longo do namoro. Bem, se você faz parte dessa igreja e quer namorar alguém dessa igreja, você já precisa fazer isso. Porque não há nada de mágico nessa igreja, em um sentido. Se você namora com alguém aqui, você vai ter problemas, você vai ter que precisar... As pessoas pecam umas contra as outras, você precisa de ajuda. Então, tudo que se aplica a um namoro aqui, se aplica muito mais ainda a um namoro com alguém de fora. Porque não só você vai ter problemas, mas existem culturas diferentes. Aqui a gente pensa de determinadas formas, outras igrejas pensam de outras, mesmo que seja um cristão de outra igreja. E essas diferenças precisam ser superadas. Outra coisa que a gente precisa se perguntar: se esse namoro de fato progredir e resultar em um casamento, você precisa calcular se você está disposto a ir para essa outra igreja, ou se essa pessoa está disposta a vir para essa igreja. Porque não faz sentido você casar e aí cada um ir para uma igreja diferente. E de novo, questões que você precisa levar em consideração. Essa igreja ensina a doutrina bíblica? E a gente vai ensinar sobre a doutrina dos principais grupos evangélicos e religiosos aqui do Brasil no momento oportuno. Mas o fato, irmãos, mesmo que alguém seja cristão, não quer dizer que ele esteja ou ela esteja em um lugar que ensina a doutrina correta. E também não quer dizer que nós ensinamos a doutrina correta de todas as formas. Mas nós nos esforçamos para ensinar e a gente tem a responsabilidade de julgar, não as pessoas, mas de julgar as doutrinas. Isso é certo ou errado? O que essa igreja ensina está correto de acordo com a Bíblia? A gente não ganha nada em ser politicamente correto. Não vamos julgar os outros. Então, o que a igreja Y ensina, ou a igreja X ensina, tudo bem. Não está certo aqui nessa questão, como alguém se torna um cristão. Mas tudo bem, vamos ser abertos. Não, isso é ser tolo. Se a igreja não ensina o que é correto, isso é errado e ponto final. Você precisa calcular. E se o seu namorado ou namorada não quiser vir para cá, você está disposto a ir para lá? Você acha que isso vai fazer bem para a sua vida espiritual? Que isso vai fazer você estar mais perto de Deus? Então são questões para a gente considerar. Eu não estou fazendo perguntas retóricas aqui. Eu não estou assumindo que a resposta a essas perguntas é negativa. Entende?
talvez você faça essas perguntas e você chegue à conclusão, eu estaria disposto a ir lá. E eu acho que eu poderia viver como um cristão naquele lugar. E talvez você estaria e aquelas coisas ajudariam você. Tá certo? Mas são coisas que nós deveríamos nos perguntar quando a gente pensa no namoro. E aí, se alguém entre nós decidir namorar então isso decidimos que essa pessoa, acreditamos que essa pessoa é cristã, talvez ela seja de outra igreja, e a gente investiga, pede ajuda, topa ter o nosso relacionamento pastoreado. E se alguém decidir namorar um não cristão? E aí eu queria só concluir com isso. Bem, eu acredito que essa pessoa está tomando uma decisão extremamente tola em sua vida. Namorar um cristão namorar um não cristão vai contra os princípios da palavra de Deus. Você está tomando uma decisão análoga a andar na beira, literalmente, de um precipício, onde debaixo há um barranco enorme e o risco de sobrevivência é muito pequeno. Mas, dito isso, andar na beira do precipício não é pecado. Você está tomando uma decisão tola, mas você em si, ao andar na beira do precipício, não está pecando. Porque pecado, irmãos, é algo que a Bíblia diz que é pecado. E em si, supostamente, seria possível um cristão namorar um não cristão, ser puro e lutar para ajudar essa pessoa, para trazê-la para Deus, sem pecar. Da mesma forma que a gente precisa ter consciência de que dois cristãos namorarem, não quer dizer que eles não vão pecar. Não quer dizer pelo fato de, eu estou namorando um cristão, que vocês vão ser puros. Assim como não quer dizer que um cristão namorar com um não cristão, quer dizer que eles vão ser impuros. Amém? Eu não estou falando sobre probabilidades e eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Eu acho que é uma decisão péssima que você estaria tomando na sua vida ao tomar essa decisão. Mas não é uma decisão que ainda se tornou pecado. E quando uma decisão que alguém toma é ruim, é péssima, é tola, mas não é pecado, como que nós, como igreja, precisamos reagir diante dessa pessoa? A gente precisa aconselhar, a gente precisa ensinar, a gente precisa ajudar, mas a gente precisa respeitar a decisão dessa pessoa, mesmo de tomar decisões ruins em sua vida. Isso não vai diminuir a santidade do nosso meio, irmãos. Aceitar outra pessoa não quer dizer que a gente aceita o que ela está fazendo, ou que ela está não fazendo. Aceitar significa simplesmente que, apesar de eu discordar, apesar de eu já ter advertido o irmão ou a irmã, eu tenho amor pela pessoa. E eu vou abraçá-la. E a igreja precisa ser um local onde nós temos um certo espaço para errar e nos arrependermos dentro da igreja. Esse conceito de que a igreja não erra, de que é santa, esse conceito não é bíblico. De fato, existem pecados que, se cometidos de forma recorrente, e pecados sérios, como os que estão lá em 1 Coríntios 5, ensejam a disciplina na igreja. Essas pessoas, de fato, precisam ser tiradas do meio da igreja. Não do meio físico. Qualquer um é livre para entrar e sentar aqui conosco. E a gente quer, na verdade, que as pessoas façam isso. Mas essa pessoa precisa ser comunicada de que ela não faz parte da igreja. Ela sofreu um processo de disciplina cristã. Mas namorar com um não cristão não é um desses pecados. Talvez se ela cair em imoralidade no namoro com um não cristão, aí esse pecado pode levar à disciplina cristã. Mas o namoro em si não é um desses pecados. E a gente precisa abrir nosso coração para pessoas cristãos que não estão agindo da melhor maneira possível. E aceitar essas pessoas, não aceitar as decisões dela. E a gente pode comunicar, e a gente pode ensinar, mas aceitar mesmo decisões tolas que um de nós possa cometer em nossa vida. Amém? Então é isso. Vocês têm perguntas sobre esse assunto? Eu queria, se possível, que você escrevesse essa pergunta. Eu desse só para a gente... Escreve rapidinho a sua pergunta. E se alguns irmãos puderem coletar e trazer isso para mim, só para a gente conseguir aqui reproduzir.
E aí, se eu não conseguir responder a tudo, daqui a 2 semanas, quando a gente retomar esse assunto, aí eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também. Obrigado. No namoro, podemos beijar ou não? Nós vamos falar disso no próximo domingo. Não, daqui a 2 semanas, tá bom? Daqui a 2 semanas, basicamente, o que a gente vai falar é quais são os limites do namoro cristão. Como que a gente deveria se comportar dentro do namoro. O que é que vale, o que é que não vale, tá bom? Defina o amor. O que é amar? Amar, de acordo com a palavra de Deus, é você decidir envolver todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, toda a sua inteligência em prol de outra pessoa. Esse amor geralmente se traduz na forma de agape, ou seja, você se sacrifica por outra pessoa, você faz o bem a outra pessoa. E ao fazer o bem, a Bíblia dá uma promessa de que suas emoções tendem a gostar da outra pessoa também. Olha, esse conceito de que a gente escolhe nosso parceiro para casar é um conceito que existe há 60 ou 70 anos na história da humanidade. Nunca, na história dos homens, se escolheu com quem se casar. Mas sempre na história do homem havia casamentos felizes. Interessante, né? Ou seja, é possível que seu pai escolha com quem você deveria casar e é possível que o seu casamento seja feliz. Na verdade, eu vou ousar dizer que na sociedade ocidental, minha opinião pessoal, tá? Você tem mais chance de ser infeliz escolhendo o seu parceiro do que se você deixasse o seu pai escolher. Por que eu falo isso? Porque o nosso pai, quando escolhe um parceiro pra gente, ele pensa objetivamente em quem realmente nos faria feliz, em quem bate com a gente. Ele pensa em N questões que a paixão nos cega a respeito. Ou seja, eu não estou advocando que você deveria deixar seus pais escolherem seu parceiro. Mas eu realmente acredito nisso, que se a gente conseguisse ouvir mais os pais e realmente se prestar mais a conselhos, a gente tenderia a ter casamentos mais felizes. Mas isso é a minha opinião. Namorar com não cristão e ainda se manter puro. Como? Bem, da mesma forma que namorar com um cristão e se manter puro. Como? Eu não estou dizendo que seria fácil do mesmo jeito. Seria mais difícil. É por isso que é tolo. É por isso que é não sábia a decisão de namorar com um não cristão. Mas em tese é possível? É possível. Se você tiver convicções sobre sua pureza, você vai deixar claro, eu não vou passar daqui, eu não vou nem tocar na sua mão. E é possível que um não cristão, se te amar de verdade, vai topar ter um namoro assim, e vai entender, uau, que é isso que essa pessoa... Agora eu concordo com você, se você vai namorar com um não cristão, você for radical com seus princípios, esse cara ou essa mulher não amar a Deus, eu acho praticamente impossível que esse namoro vá para algum lugar, porque... ilustra exatamente 2 Coríntios 6. O que é que 2 coisas que pensam de formas tão opostas vão querer juntos? Mas talvez a pessoa ame a Deus, ela não seja cristã ainda, e você ser radical vai trabalhar no coração dela e ela vai querer se aproximar e vai querer entender. Mas em tese, o ponto que eu quero levantar é que em si, a decisão de namorar um não cristão não implica que você vai ser impuro. Eu já tenho... Vocês podem segurar aí depois eu pego com vocês, que eu não vou conseguir. Em ambos os casos, há interesse errado de estudar a Bíblia, ser batizado e depois abandonar a fé, por só a vontade do outro. Eu não entendi isso daqui, então depois, se você escreveu essa pergunta, você pode vir me perguntar. Como agir... Como agir com um cristão novo que namora com um não cristão de outra igreja e não vê pecado? Bem, se esse cristão é novo, irmãos, a primeira coisa que a gente deveria nos perguntar bem, ele já namorava antes? Se já namorava antes, a gente deveria ter conversado exaustivamente nos estudos bíblicos com essa pessoa antes de batizá-lo. A gente precisa calcular todas as questões relevantes da vida de uma pessoa antes de batizá-lo.
Não porque isso vai ser um impeditivo necessariamente da gente batizá-lo, mas porque isso tem a ver com a nossa honestidade e o cálculo da pessoa. Ela tem o direito de calcular se ela quer, se ela não quer, e quais são as questões envolvidas. Agora, digamos que seja um cristão novo que não namorava e começou a namorar com uma pessoa de outra igreja e que não vê pecado. Bem, primeiro, você precisa ter conversas francas e amorosas com essa pessoa para, de fato, discernir se há pecado. Se você acha que só pelo fato da pessoa namorar com um não cristão já tem pecado, então você precisa de um pouco de ajuda antes. Honestamente, algumas talvez das perguntas que a gente faz já pressupõem a resposta. E aí não é uma pergunta verdadeira. Você já sabe a resposta, então por que você está fazendo a pergunta? Se a gente está aberto para, de fato, existe a possibilidade de um cristão namorar com um não cristão e não haver pecado, mas você tem dúvida, como o outro irmão falou, puxa, como? Eu não consigo enxergar, me ajuda a enxergar. Aí tudo bem. Então você vai perguntar, você vai discernir como é o namoro, como é os limites de vocês no namoro, como estão as coisas entre vocês, por que você quer namorar essa pessoa? Me conta, investiga. Queira saber antes de dar um conselho, antes de chegar a um consenso sobre a situação. E se depois dessas conversas você discernir que há pecado, então ajude o irmão com a palavra de Deus. Abra as escrituras. Se você não conhece as escrituras, peça ajuda de alguém. Está acontecendo isso com um amigo meu. Que escrituras que eu poderia ajudar? Sente, leia, ore com essa pessoa. Trabalhe. Da mesma forma que a gente deveria fazer uns com os outros, como cristãos aqui na igreja, com qualquer outro pecado que exista em nossa vida. Amém? Cristão que namora cristão de outra igreja. Como o ficar quando ele serve com algum ministério? Eu acho que isso daqui precisa ser lidado caso a caso, mas eu acredito de todo o coração, irmãos, que nós precisamos ter mais misericórdia e aceitação aqui na igreja. Nós temos um padrão de justiça que eu acredito que não agrada a Deus. Qual é esse padrão de justiça? Não é um padrão só de, nossa, nós vamos fazer o que é certo. Cada um deveria ter um zelo, um fogo dentro do coração. Eu vou fazer o que é certo com minha vida. Eu vou colocar um monte de regra na minha vida para eu me proteger do pecado. Eu não vou chegar perto do pecado. Eu não vou chegar, porque eu sei que eu luto com isso. Eu não vou passar perto daquilo. Eu não vou fazer determinada atividade, porque eu quero agradar a Deus. Mas a partir do momento em que você quer, porque você bota regras sobre você para te proteger, porque você ama a Deus, a partir do momento que você bota essa regra para o irmão ou para a irmã, você também não pode chegar. Nós estamos sendo a definição de um fariseu. Fariseu é isso, tem até a piadinha, né? O limite de velocidade é 90. Aí o fariseu estava lá 95. Aí ele olha para o outro fariseu e fala, puxa, a gente está desrespeitando a lei. A gente tem que diminuir. Aí ele diminui para 90. Aí daqui a 5 minutos ele fala, puxa, mas a gente estava desrespeitando a lei há 5 minutos atrás. É melhor a gente só ir até 80. Porque aí a gente está seguro de que a gente não vai errar. Aí eles vão a 80. Aí o outro fica inseguro de novo. Ele fala, vamos diminuir para 70, para a gente ficar bem tranquilo. Aí eles diminuem para 70, que nem na marginal. Aí vai todo mundo a 70. Aí daqui a pouco passa alguém a 80. Ele fala, seu maldito, desrespeitou da lei. Tipo, o limite é 90. Mas o ponto é, tudo bem você ir a 70. Mas o outro pode ir a 80. Ele pode ir a 89. Ele pode ir a 90. Tá bom? Então, eu não estou fugindo da pergunta. Eu acredito que a gente precisa ter mais misericórdia uns dos outros. Se o irmão não está pecando, a gente está concordando aqui que necessariamente um namoro com alguém de outra igreja, um namoro com mesmo um não cristão, não é pecado em si. Pode estar envolvendo pecado. Assim como o namoro de 2 cristãos pode envolver pecado. Então você vai investigar, você vai saber. Mas se de fato não houver pecado, mesmo que essa pessoa esteja tomando uma decisão ruim, com a qual eu e você não concordamos, a gente deveria necessariamente tratar essa pessoa como alguém que está pecando? Na verdade, a gente não deveria fazer isso. A gente deveria necessariamente tirar ela de algum lugar onde ela serve,
porque a gente não concorda com a decisão, ou mesmo se ela estiver tomando uma decisão que não seja mais sábia, ou que seja uma decisão tola. Eu acho que há casos e casos. Eu acho que a gente precisa investigar qual é o impacto disso no resto da comunidade. Se isso faz muitas pessoas lutarem, se isso atrapalha a fé de outras pessoas, se é uma posição que é muito pública, talvez haja boas razões para essa pessoa não servir nesse ministério, porque isso está atrapalhando a fé de outras pessoas. Não porque ela está em pecado em si, ou não porque a gente tenha que dar um castigo ou uma lição para essa pessoa, porque ela está tomando uma decisão que não seja das melhores. Mas em outras posições da igreja, puxa, talvez o que a pessoa mais precise é ir servir, é ir fazer algo, e talvez vai ser o servir que vai ajudar ela a cair em si. O ponto é, irmão, se a gente aceitar uns aos outros, assim, ó, tipo, tudo bem, você não precisa sair da igreja, mas você é o patinho feio. Todo mundo sabe que você está tomando péssimas decisões na sua vida. Você é fraco. Isso não é a definição de aceitação. Isso não é a definição de amor. A gente precisa repensar que tipo de igreja a gente quer ser. Vamos ser justos com nossa vida, amém? E vamos lutar pela justiça na vida uns dos outros. Mas vamos dar um espaço que Deus permitiu que houvesse para as pessoas tomarem suas decisões e aprenderem com elas. E se sentirem amadas e aceitas mesmo no nosso meio. Mesmo sem precisar ir procurar outro lugar para encontrar essa aceitação. Será que por muito tempo... Como lidar com nossos adolescentes que querem namorar cedo? A idade certa para namorar. Eu acho que eu vou pular essa pergunta, porque meus filhos não são adolescentes ainda, e talvez um pai de um adolescente vai conseguir responder isso melhor. Eu posso falar algo de que eu me arrependa daqui a 10 anos, então eu prefiro... Eu queria terminar com essa daqui. Será que por muito tempo aqui na igreja o fato de namorar um não cristão foi um mandamento e não um princípio? Eu estou supondo, por que será que por muito tempo aqui na igreja o fato de namorar um não cristão foi um mandamento e não um princípio? Irmãos, da mesma forma que aqui na nossa igreja por muito tempo ter um parceiro de discipulado era um mandamento e não um princípio. Se você não evangelizasse 5 pessoas por dia, ou 10, ou 15, ou 1, ou sei lá o que for, isso era um mandamento e não um princípio. Fazer seus tempos com Deus e prestar contas disso a alguém, estatísticas, era um mandamento e não um princípio. E N outras coisas que a gente tinha e que outras igrejas ainda têm. Não é à toa que alguns outros lugares... Se você ama regras e se você quer viver com alguém controlando sua vida, há grupos por aí que ainda continuam fazendo isso. E que oferecem isso. Eu acredito que isso não leva à maturidade. Assim como não nos levou à maturidade. Eu acredito que a gente... Bem, eu peço perdão a você. Isso valeu para a minha vida. Eu sei que valeu para a sua. Machucou a mim, machucou a você. Eu peço perdão se você ainda carrega feridas dessa maneira de pensar. Na verdade, eu acho triste que nós, como igreja há 27 anos, nós temos um nível de trauma e de feridas psicológicas alto, porque nós desrespeitamos a liberdade que Deus nos deu. Eu acredito que nós temos uma chance de ser uma igreja mais santa, se a gente der a liberdade que Deus nos deu, do que se a gente tentar reprimir essa liberdade. Em última instância, sim, evangelizar com fervor é o alvo de Deus para todos nós. Mas se eu preciso cobrar e controlar você para que você faça isso, isso não é fervor. O alvo de Deus é sim que você encontre uma pessoa espiritual que ama Deus, que seja um cristão, para que você namore, para que você case. Mas se eu preciso proibir namoro com pessoas de outra igreja para que isso aconteça, isso não é maturidade. Então, a gente vai ter que passar por um período onde a gente rala, onde a gente sofre para usar nossa liberdade da forma correta e aprender. Ou seja, existe um momento onde a gente vai
precisar dizer com todas as letras, como a gente está lutando para fazer agora. A Bíblia chama isso disso e aquilo daquilo. E ensinar o que a Bíblia ensina, e não ir além do que a Bíblia ensina. Então eu acredito que essa é a razão pela qual nós tratamos esse assunto como mandamento no passado. Nós éramos legalistas. A gente queria fazer a vontade de Deus, mas a gente passou do limite do que Deus permitiu, do que Deus disse na sua palavra. E a gente quer cravar onde Deus crava. E a gente acredita que isso é o que mais vai exigir espiritualidade de nós. Não é... Tudo bem, depois eu vou acabar. Não é ser uma igreja santa e radical. E, uau, vamos fazer, vamos acontecer. Não é uma igreja com muitas regras. Se você acha ainda que é uma igreja que realmente ama e que faz, e que vai, e que é uma igreja que tem um autocontrole sobre os membros, você está equivocado. Não é isso que a Bíblia ensina. Uma igreja fervorosa, que faz, que acontece, que ama as pessoas de verdade. É uma igreja que, apesar de ter liberdade para fazer muitas coisas, decide usar essa liberdade para amar os outros. Decide fazer isso porque quer fazer isso. E não porque tem que fazer isso. Essa é a definição de amor. Irmãos, obrigado. Daqui a 2 semanas, então, Aí eu vou retomar algumas dessas perguntas e a gente vai falar sobre limites no namoro. Como conduzir o namoro e como ter um namoro que glorifica a Deus, tá bom? Obrigado.